Ferrarese acho que é a coisa mais importante dessa situação, porque o Ferrarese vai jogar de lateral direito e pode virar lateral direito na temporada toda. Né? Então, isso aí, ó. Jandrei, Ferrarese, Alan Franco, Juan e Enzo Dias. Pablo Maia, Luiz Gustavo e Oscar, Eric, Caleri e William Gomes. Beleza? Certo. Esse é um dos times. O outro time. Então naquele time tinha o Alisson e não o Luiz Gustavo, tá? Tem uma repetição. O Alisson tá junto com o Pablo Maia naquele time. Tá bom. Então é o Alisson naquele outro time. Porque ele tá formando duplas, esse é o segundo time. Vai lá. Aí, Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Onde é que eu quero chegar? Essa pergunta eu já fiz para o Arnaldo ontem, quero só perguntar para vocês, dois. A minha visão não são dois bons times? Ou não? São times médios, são times fracos? Para mim, são dois times meio de... Assim, usando só os dois times, meio de tabela. É isso, tá rigoroso. Só os dois times. Se você for pegar o melhor de cada um e montar o melhor São Paulo possível, aí dá para pensar G4, G6. Agora, os dois times, você vai olhar nos dois. Os dois campinhos que a gente colocar aí, dá para apontar jogadores que são, né, mais ou menos. Então, por isso que eu digo dois times meio de tabela. Aí mesmo o Moreira está na esquerda, por exemplo. Sim. Tem duas improvisações laterais no início, né? O Moreira na esquerda e o Ferrarese na direita. O Rafael, por exemplo, eu gosto do Rafael, mas o Jandrei eu já não confio tanto quanto eu confio no Rafael, por exemplo. Então, você vai pondo falhas, assim. Então, não é que eu acho que é dois times que os dois ficariam em quarta colocado. Não acho que são times incríveis. Mas, dentro das limitações do São Paulo... Mas a tua pergunta é, com os dois times, você forma um bom elenco. É isso que você está falando? Não. De 1 a 11, se você pegar o... 1 a 11, pegar o outro time, pegar o Atlético Mineiro, pegar o Grêmio, pegar o Corinthians, você monta dois times. Vão ser times muito melhores do que esses dois times do São Paulo? A única dúvida que eu tenho nós estamos analisando num campinho parado, frio, calculista. Daqui a pouco um dá um soco em alguém aí, toma 10 jogos de suspensão. Lesão de cruzado, 8 meses fora. Não, já teve, né? Não, é isso que eu estou falando, assim, no mundo normal, com todo mundo à disposição, numa sequência tal, tá tudo bem. Eu acho que se vira dá para se virar com esse elenco. Time titular, pega um time forte, um clássico, vai jogar com o time titular do Paulista, reveza uns caras contra o Velo Clube na quarta-feira. É possível fazer. Só que no meio do caminho vai ter um monte de intercorrência, o futebol brasileiro ainda mais. Esse não tá legal, brigou com a esposa, esse não sei o quê. E aí você vai... agora já tá faltando, eu perdi 2 volantes, lembra? Tava tudo bem, do nada quase vai falar, beleza, perdi os 2 volantes. Você se vê sem os 2 motores do seu time. E nenhum dos dois campinhos tem o Bobadilha também, né? O Bobadilha chegou por último, né? Ele teve influenza, um teve dengue, outro teve influenza, o Patrick teve dengue, o Bobadilha influenza. Então, o Bobadilha, esse é um bom ponto que o Danilo... Alguns jogadores da pré-temporada não estão nos campinhos porque eles não chegaram depois, em outras situações, ou começaram a treinar depois. Mas deles, o Bobadilha me chama a atenção, porque eu acho que o Bobadilha, ele é o único jogador, talvez, do elenco que possa modificar o sistema tático do time. Se você pegar os dois campinhos, eles são idênticos taticamente ao que o São Paulo do Zubeldia jogou na maioria das vezes no ano passado. 4-2-3-1 para alguns, 4-2-4 para outros, né? E acho que com a reformulação do elenco, saíram vários jogadores de meio de campo do São Paulo. Vários que poderiam fazer a função de terceiro homem de meio de campo, jogar com 3 no meio de campo. Nestor, Michel Araújo, Galopo. E até o Rato, às vezes. Então, estou falando de 4 jogadores. Rato mais na ponta, os outros 3 no meio campo. Se você pega esses 2 campinhos, para mim, falta opção de meio de campo e falta lateral. Agora, é aquilo. Depois você falou da entrevista do presidente Júlio Casares. Deu entrevista para o UOL ontem, ótima entrevista, aliás, do companheiro Éder Traschini. Excelente entrevista, completa. Na cabeça da direção do São Paulo, sem dinheiro, e ele foi taxativo, o São Paulo não vai colocar um níquel a mais do previsto orçamento no time de futebol. Esquece. Então o São Paulo perdeu Natanael, lateral direito, para o Atlético, e o Atlético topou pagar adiantado para o Curitiba, o São Paulo não tinha dinheiro. Então vai para o Atlético. E assim vai. O Oscar, liberação, né, sem pagar direito federativo. O Wendel, o São Paulo vai esperar até julho. Não vai pagar. Não tem grana. O Enzo Dias, a mesma coisa.
E dá para acreditar porque o FDIC está fiscalizando, né? Está fiscalizando. Senão a gente poderia duvidar. Porque não é o Flamengo, então vamos dar um empréstimo. O São Paulo não pode fazer empréstimo bancário. Na cabeça da direção, o complemento desses dois times vai vir da Copa São Paulo. Do Rian Francisco, do Ferreira. Fez o gol da vitória ontem. Do Alves, O que me parece é que o Zubeldia, embora saiba de tudo isso, ele ainda não está completamente convencido que o São Paulo pare no Enzo Dias e no Oscar e fique complementando esse elenco com o time da base. Com um detalhe. Na segunda-feira, o São Paulo estreia no Paulista, contra o Botafogo. No domingo, joga com o Flamengo, lá onde está Sgarbi, onde está o Lucas Herrero, certo? O São Paulo vai jogar com o Cruzeiro hoje, com os dois times. No dia 17, sexta-feira, né? A turma vem para o Brasil. 10 jogadores, um time titular vem para um time, não é time titular, um time de 1 a 11 vem para o Brasil com o auxiliar do Zubeldia para jogar contra o Botafogo. Detalhe 2, o Zubeldia queria dirigir o time no Paulista. Contratualmente, lá com a turma que o Casares costurou a participação no torneio, ele foi impedido. Então vem o Max Cubeiras com 11, provavelmente 11 considerados reservas, Jandrei e companhia, Jandrei e André Silva, Jandrei e Ferreirinha, né? E beleza, chega lá com 11, o Max Cubeiras sai lá do Cumbica, vai para Ribeirão, vai parar no Pinguim, toma um chopp. E o resto, e o banco, seria do time sub-20, da Copinha. Só que o time sub-20 da Copinha está ganhando. Já está nas oitavas de final. Joga contra o Fluminense na quinta-feira, em Jaú. Se ganhar, ele vai às quartas de final. Aí você vai, nas quartas de final, entre quartas de final e semifinal, você vai tirar a turma do... É possível que o São Paulo complete, se o sub-20 do São Paulo for avançando, complete o time do jogo de Ribeirão com reserva do sub-20. Né? Quem não está jogando no time da Copa. Só para ter número de jogadores. E lá contra o Flamengo, é a outra conta. Vão ficar alguns, você precisa ter banco. Você entende o que eu estou falando? Então vai ficar lá uns 16, e ficarão uns 16 lá no... É bizarro esse começo para o São Paulo, bizarro. Os outros não vão ter que passar por isso, né? Depois engata a viagem de Brasília, que você disse, hein?